Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Marco Podcast. Eu sou o pastor Everton Castro, um dos pastores aqui da Igreja do Marco. É um prazer falar com você. Hoje teremos um episódio um pouquinho mais breve, porque eu quero aproveitar a passagem de uma amiga que está divulgando um livro que eu queria que você conhecesse, que eu creio que pode te ajudar bastante. O livro está aqui nas minhas mãos, esse aqui, não sei se você vai conseguir ver. O título é Ai Meu Coração. É um livro que mistura história e também conceitos da psicologia e da teologia também. E a autora está aqui à minha frente, a nossa amiga Adriana Mello. Seja bem-vinda, Adriana, ao Marco Podcast. Eu gostaria de começar pedindo que você se apresente. Quem é você? O que é que você faz da vida? Fala um pouquinho da tua trajetória. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. O livro realmente está saindo do forno. O lançamento dele vai ser agora no dia 15 de junho, aqui em Belém. E eu trabalho atualmente, sou terapeuta familiar e de casal, especialista em comportamento humano. E trabalho essas duas frentes, pastor, inteligência emocional e inteligência espiritual. Ok, legal, Adriana. Então vamos lá, me diz por que você escolheu esse título aqui? Por que o livro se chama Ai Meu Coração? Bom, essa frase era uma frase que eu usava desde criança. Quando eu tinha alguma emoção, alguma coisa legal ou uma surpresa boa, eu sempre expressava, ai, meu coração. Quando eu me tornei locutora da Rádio Novo Tempo de Belém, eu passei a usar essa frase na locução. Então, acabou se tornando um slogan muito forte da minha identidade como comunicadora. Portanto, como eu ia falar de emoções, sentimentos, pessoas, Deus e vida, eu acabei colocando o título também no livro. Ok, legal. Aqui o subtítulo é Emoções e Sentimentos, um guia de desenvolvimento das inteligências emocional, espiritual e espiritual para alcançar uma vida plena. Então, Adriana, nos ajude a entender o que seria inteligência emocional. É você gerir a emoção certa, na intensidade certa, na circunstância correta, por o tempo necessário para que você possa sentir essa emoção, viver esse sentimento e dar um significado positivo. Isso é inteligência emocional. Ok. Tu poderia me dar, assim, pensar em um exemplo de uma pessoa que não é inteligente emocionalmente falando? Tudo bem, você está dirigindo seu carro, alguém passa na sua frente e te aborrece. Bom, você não é inteligente emocional, não tem inteligência emocional. Então, o aborrecimento vai se transformar em um comportamento. Possivelmente, a raiva que você está sentindo, você vai buzinar, talvez você pare o carro, talvez você ofenda outra pessoa, talvez, se você for uma pessoa totalmente descontrolada, você pode criar uma confusão, uma briga ou até um incidente pior. E no cenário ideal? Ok. Você está dirigindo, alguém te fecha... E qual seria a reação no cenário ideal? Muito bem. Você sente a chateação, respira, sabe que o problema não é seu, porque você estava indo para o seu trabalho tranquilamente, estava ouvindo um hino, estava com o Espírito Santo no coração, na mente. Sabe que aquela pessoa que te trancou, com certeza, brigou com a esposa, ou está endividado. Ou seja, o problema é dele, não é seu. Então, você deixa ele passar na frente e continua a sua vida feliz e alegre, porque não é necessário você desgastar sua energia naquele momento. Ok. Obrigado. Eu quero convidar você que está nos assistindo aí, você se imaginou nesse cenário, o que você faria? Você é uma pessoa inteligente emocionalmente falando? Qual é o contrário de inteligente que a gente pode... Eu sei qual, eu tenho um adjetivo aqui, mas eu não posso usar, né? Por questões aí de ética e tal, né? Mas, e o que seria então a inteligência espiritual, Adriana? A inteligência espiritual, dentro da minha abordagem, é você encontrar a sua identidade, ou seja, você voltar. Sabe, eu e você somos a imagem de Deus. Deus, ele imaginou, ele, na verdade, tem um propósito para cada ser humano. Então, talvez, quem esteja nos assistindo, pode ser que seu pai e sua mãe não tenham planejado você, mas Deus planejou. O salmista Davi diz que Deus formou no ventre da mãe dele. Então, ele também, Deus, nos formou. Então, Deus tem um plano, um projeto, uma história para nós. O que acontece? A gente perde essa identidade. Deus tem nossos nomes e também tem a nossa história no livro dele. Então, por que a gente não está vivendo essa história? Então,
O significado da inteligência emocional é você retornar à sua identidade. É entender que você é filho e filha de Deus e que tem uma história, uma trajetória para viver nele. Segundo, é você entender o propósito, a missão nesta terra. Receber o batismo do Espírito Santo todos os dias, viver esse propósito e essa missão. E, no final, ser um instrumento na mão de Deus para fazer aquilo que você nasceu para fazer. Ok, legal. Adriana, você falou também que você trabalha como terapeuta de casais, não é isso? Sim. E qual seria, assim, o impacto de alguém que não é inteligente emocionalmente falando em um casamento? Você se casou com alguém que não tem inteligência emocional. Quais serão os desafios de uma relação dessa? Bom, você vai ter que lidar com a sua demanda e com a demanda do outro. Entenda, todos os problemas do nosso comportamento que a gente pode determinar não positivo tem a ver com as feridas das nossas emoções, feridas da alma, tem a ver com nossas fraturas emocionais, com as nossas dores emocionais. Então, Everton, entenda, digamos que você é a sua esposa, digamos que a sua esposa tem uma ferida emocional, digamos que na infância dela ela foi muito rejeitada. Então, toda vez que você, de alguma forma, sem querer, rejeita ou não, ou ela se sente rejeitada, ela vai criar um comportamento. Eu falo que são os gatilhos emocionais. Sabe aquele monstrinho que 80% você é o que você quer ser e, de vez em quando, tem esses 20% que, quando alguém toca na ferida emocional, que ninguém vê, mas ela está aqui, alguém toca nessa ferida, aí esse monstrinho, né, sai da gente e ela tem um comportamento isolado, mas tão terrível que acaba prejudicando a relação de vocês. Então, você vai ter que lidar com as suas demandas e com a demanda dela. Ok, eu fico pensando que lidar com a gente já é difícil, né? Todos nós temos tantos problemas. Agora, você lidar com outro ser humano, você lidar com as suas demandas e com de outro ser humano é um desafio tremendo, né? Adriana, você já deve ter atendido muitos casais. Na tua observação hoje, qual você acha que são os maiores desafios dos casais atualmente? O que gera hoje maior desgaste no casamento hoje em dia? Ok. Bom, em primeiro lugar, sinceramente, eu colocaria justamente o tema que eu estou abordando. A questão de não ter inteligência emocional, de ter fraturas emocionais sérias, feridas sérias, que ao longo da relação elas vão sendo inflamadas pelo convívio de uma vida doce que tem seus desafios e que acaba que a relação começa a ser desgastada. Segundo, a questão espiritual. Não existe uma possibilidade clara sem uma vida espiritual e uma família feliz. Existe, às vezes, até tempo de validade. Por que, Adriano, você diz isso? Porque a vida espiritual faz parte do ser integral. Você é emocional e intelectual, você tem um corpo, né, que te leva e te traz, e você tem o espírito, no sentido espiritual, ou seja, um lugar que Deus fala contigo, a parte elevada do teu cérebro que ele te comunica com você. Então, se você não alimentar esse lado espiritual, você vai descompensar a sua relação conjugal. Então, primeiro ponto para mim, e é por isso que eu abordo esse tema de uma forma bem, bem forte, é a questão da inteligência emocional e espiritual. E o segundo, as distrações. O casamento hoje tem distrações. A gente perde o foco. Quando a gente casa, a gente se torna uma só carne. Então, é o para sempre. Só que no meio do caminho a gente perde o foco. Então, a gente tem muitas distrações. E essas distrações podem ser o trabalho, pode ser até um hobby, pode ser a tua profissão, pode ser a ganância, pode ser uma terceira pessoa, pode ser a pornografia, pode ser as telas, pode ser muita coisa. Então, hoje, eu te diria que os casamentos estão sendo, infelizmente, desfeitos porque as pessoas inseridas dentro do relacionamento estão distraídas com outras coisas e perdem o foco do casamento. Ok. Essa distração, tu acha que ela seria mais causa ou consequência? Por exemplo, existe algo anterior que causa essa distração? Por que alguém perde o foco do casamento? Essa perda de foco já seria consequência de algo anterior?
Porque se eu caso com a mulher, eu amo a minha esposa, mas e com o passar do tempo eu vou perdendo esse interesse, vou me interessando por outras coisas. Essa falta de interesse, o que geraria essa falta de interesse? A falta do cuidado essencial. Entenda, quando você gosta de uma flor, eu li essa ilustração, achei fantástica. Quando você gosta de uma flor, você vai lá e colhe. Quando você ama, você cuida, você rega. Então, quando a gente se distrai, é porque aquilo que a gente tem dentro do casamento não está sendo cuidado. Porque eu estou tendo tempo para ver outras coisas mais interessantes, seja qual for o assunto, o aspecto. Está mais interessante eu ficar no trabalho do que voltar para casa. E aí você diz, mas isso é consequência, é causa, é os dois. Agora, por trás disso vem o quê? Aí eu volto para o meu tema do meu livro. Vem a questão de você não ter uma inteligência espiritual em saber que você tem uma identidade, que você é filho de Deus, que você tem que honrar o seu casamento, a sua esposa, que você tem que cuidar disso, que existe um conflito espiritual. E que a gente sabe que Deus quer a tua felicidade, a minha felicidade, a felicidade da nossa família, mas o inimigo de Deus quer destruir. Ok. Muito bom, Adriana. E por fim, minha última pergunta seria: como desenvolver inteligência emocional e espiritual? Vai que alguém está assistindo a gente e diz, olha, eu percebi que eu não sou inteligente emocionalmente. No trânsito eu xingo. Ai, meu coração. Eu tô me sentindo alguém que não é inteligente emocionalmente, nem espiritualmente. Como é que faço para desenvolver essas inteligências? Muito bem. A gente tem ferramentas. Inclusive, eu tenho certeza que o público aqui conhece algumas das ferramentas. E é por isso que, quando eu pensei no livro, eu pensei também numa imersão. Por que uma imersão? Para que justamente você entenda como usar as ferramentas que estão no livro. Então, além do lançamento do livro, que acontece no dia 15 de junho, a gente vai fazer uma imersão de 12 horas. Começa às 8 da manhã e termina às 8 da noite. 6 horas de qualidade com você e você. Ou seja, 6 horas para você rever seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, seu planejamento, as suas dores. Quais são as rejeições que você tem? Ferida emocional, de traição, de injustiça, de humilhação. O que aconteceu com você? Aonde aconteceu isso? Sabe, a gente não para pensar nisso. A gente não sabe quais são os nossos gatilhos. Porque os gatilhos, quando eles acontecem, é porque entra uma outra esfera, que é o nosso orgulho. Você sabe por que nós somos orgulhosos? Porque o orgulho, ele parece ser o nosso defensor. É aquela armadura que chega e diz assim, Everton, você nunca mais vai ser humilhado. Você nunca mais vai ser rejeitado desse jeito. Nunca mais você vai permitir que ninguém faça isso com você. E o orgulho dispara. E aí você se defende. Esse orgulho, ele faz com que você não veja aquilo que você precisa curar. Aquilo que você precisa entender. E aí você não olha, não tem esse tempo de qualidade para perceber aonde é que o orgulho se esconde em você. Aonde é que a tua defesa ela aparece para te defender dessa ferida emocional. Então, eu preciso curar essa ferida emocional para que eu não precise mais dessa defesa. Sim. Então, a gente cura isso com tempo de qualidade com a gente mesmo, com técnicas, com planejamento, com ações terapêuticas que vai acontecer na imersão e que o livro também aciona, como a conexão humana. A gente está junto, às vezes, dentro de casa, você com a sua esposa, quem está nos ouvindo e assistindo, mas não se conecta. Você, às vezes, está na mesma mesa, mas não olha nos olhos. Às vezes, você está no mesmo lugar, mas estão assistindo um vídeo, mas não estão juntos. Ou seja, fisicamente estão juntos, mas emocionalmente estão completamente separados e distantes. Então, você precisa de tempo para pensar nisso. Qual é a prioridade? A gente sempre deixa o que é importante se tornar urgente, que é para a gente poder correr. Então, inteligência emocional tem a ver tempo para você selecionar quem é você, o que você quer, o que está acontecendo na sua vida, por que essa dor, por que você tem esse comportamento, por que teu casamento não está bem, por que teu filho está no mundo das drogas, por que as coisas não estão dando certo no trabalho, por que você não consegue vencer as dívidas. Então, é um tempo de qualidade com você mesmo para fazer as perguntas certas, para que você mesmo possa responder essas perguntas de forma honesta.
Muito E o legal. outro lado é o espiritual, que é o tempo de qualidade com Deus. Aí você pode dizer assim, Adriana, mas eu posso ter tempo de qualidade com Deus em casa? Pode e deve. Eu posso ter tempo de qualidade com Deus na igreja? Pode e deve. Mas a imersão te propõe 6 horas, com ferramentas. Momentos de que realmente você vai tirar aquele tempo para estar com Deus. Também para fazer perguntas para Ele. Perguntas que você sempre quis fazer e não fez. Entender o que é as ferramentas espirituais. Gratidão. Por que você tem que ser grato? Você sabia que você pode ser grato, ingrato e não grato? Aí eu pergunto para você, pastor, será que você é ingrato, não grato ou grato? Então, tem uma ferramenta espiritual. Está no livro e está na imersão, para você descobrir. Por que você precisa perdoar? Você é uma pessoa que vive com perdão ou um estado de não perdão? E eu não estou falando só das coisas passadas, ou das pessoas que nos magoaram, ou os sentimentos de ressentimentos que nós temos no nosso coração. Mas eu estou falando do ciclo atual também. Entenda, eu vejo você e, de repente, estou no mesmo ambiente, você não me vê e passa e não me dá bom dia. Eu tenho uma ferida emocional de rejeição. É minha, não tem nada a ver com você, mas é minha. Você não disse bom dia para mim. O que eu penso? Poxa, o pastor não gosta de mim. Metido ele. Eu já fico chateada. Essa chateação inicial pode se transformar em mágoa. Essa mágoa vai se transformar em ressentimento. Esse ressentimento em raiva. E essa raiva vai decidir não perdoar você por algo que você nem sabe que você fez, mas que eu estou num estado de não perdão. Então, isso é muito comum na nossa vida e a gente não percebe. Só que o estado de não perdão, ou seja, não estar na plenitude do perdão, faz com que você tenha comportamentos, sentimentos, significados que atrapalham a tua vida, inclusive a tua vida espiritual. Então, a imersão da parte de inteligência espiritual é você entender esse fluxo e não estar no fluxo de não amor, mas estar no fluxo do amor, que é um estado de perdão constante. Muito legal, Adriana, muito legal. Eu quero pedir ao pessoal da mídia aí, coloque na tela aí, eu quero projetar o pessoal aí, a imagem do livro que está nas minhas mãos. Se alguém tiver interesse, vai aparecer na tela aí o livro Ai Meu Coração, e do lado vai aparecer, você gostou do que foi falado aqui? É só uma amostra, a gente trouxe aqui a Adriana para dar apenas um pouquinho, uma pitada do que ela trata no livro dela, na imersão. Então, se você tem interesse em estudar um livro de alguém, uma cristã que tem experiência nessa área, trabalhou muitos anos aí como obreira, como líder da igreja, então é alguém que escreveu a partir de uma perspectiva cristã. Então, não é só um livro de autoajuda, é um livro que fala da ajuda do alto também, né? Exatamente. Então, se você gostaria de ler um livro que trata das questões emocionais, mas usando a Bíblia como base, então é uma boa recomendação de leitura para vocês. Está aí na tela o livro e tem o contato da Adriana também. Então tem o WhatsApp dela, se você quiser marcar uma palestra, marcar algum programa com ela, está aí no WhatsApp. Então eu quero agradecer, viu, Adriana, a tua disponibilidade, que Deus te abençoe nessa nova etapa do teu trabalho. E eu creio que esse livro vai ser uma bênção na vida de muita gente, tá bom? Eu agradeço a oportunidade, pastor. E você aí que nos acompanhou, o que você achou? Gostou do que foi falado? Gostaria que ela viesse outro dia para falar com mais calma, com mais profundidade algum tema? Então, coloca nos comentários o que é que você achou. Se você já conhece a Adriana, comenta aí também. E se você se você tem interesse em se inscrever no curso dela, da imersão, comprar um livro, pode colocar aí também que a gente vai estar acompanhando os comentários. Eu quero deixar um último recadinho antes da oração final. O pessoal da mídia pode colocar mais uma imagem aqui, é só um parêntese, tá, gente? Algumas semanas atrás, um amigo nosso veio aqui no podcast. Está aí na tela aparecendo a imagem dele, o Dr. Niek. Ele é autor do livro Missionário desse Ano, Chave da Virada. Ele gravou alguns episódios aqui com a gente. E eu fui visitá-lo recentemente e ele descobriu que está com um câncer muito raro. E pegou a família de surpresa. E ele agora vai começar um processo de tratamento bem longo e bem dispendioso, bem custoso para ele. Então, eu tenho 2 pedidos a fazer para vocês que nos acompanham. Primeiro, orem pelo Dr. Niek. Ele é um servo de Deus, tem muita coisa que Deus ainda pode fazer com ele, através dele.
E também, se você quiser ajudar, ele vai precisar de muito apoio financeiro também, porque ele vai passar vários meses sem trabalhar. Ele está em preparação para a cirurgia e depois tem um longo período de recuperação nessa cirurgia, e é uma cirurgia muito cara, que envolve muitas despesas. E ele fez uma vaquinha na internet. Então, aí na tela está aparecendo a foto dele e o código dessa vaquinha. Se você entrar no site vaquinha.com, tem o código aí, o ID 5538253. Você pode entrar e fazer sua doação para ajudar um servo de Deus que vai precisar muito da nossa ajuda. Então, conto com o apoio de vocês, tá bom? Então, Adriana, mais uma vez obrigado. Eu quero te convidar a fazer uma oração final. Ok. Ore pela nossa audiência, ore pela nossa inteligência emocional e espiritual, por favor. Ok. Então vamos orar. Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigada pela oportunidade de estarmos nesse momento comunicando amor e comunicando, Senhor, informação, acesso, para que os teus filhos, as tuas filhas, possam ter mais inteligência emocional e também mais inteligência espiritual, que nos leva a ter uma vida plena aqui nesta terra, uma vida de abundância, uma vida de equilíbrio, mas acima de tudo, Senhor, a vida eterna em Ti. Portanto, Amém, nos Senhor. abençoa, Senhor, a todos que vão acessar esse conteúdo. Nós te pedimos também pelo NIEC, ó Pai querido, Tu o conhece, Tu sabes, ó Deus, que ele é Teu servo, Tu possas tocá-lo, Tu possas curá-lo e Tu possas promover, Senhor, tudo aquilo que ele necessita para que essa experiência que ele está passando seja uma experiência de testemunho vivo do Teu amor. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, amiga. Eu que agradeço.